Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande. Boa noite, gente. Sport Comedy na área nesse dia 1º de setembro de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, comenta, compartilha e vamos juntos. Que Deus abençoe todos. Se você que está novo no canal quiser entrar, curtir e comentar e se inscrever, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a todos os inscritos e a quem quiser se inscrever também. Hoje é aniversário do Corinthians, 1º de setembro de 2023, 113 anos. Parabéns, Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians minha história, Corinthians minha vida, Corinthians meu amor. Sou corintiano, torço pro Corinthians, um dos clubes que realmente, maior campeão da história do século, 7 vezes campeão brasileiro, 3 Copas do Brasil, 31 títulos paulistas. Então realmente uma Libertadores, 2 Mundiais. O que dizer desse clube, né? Fantástico ser corintiano. Time que realmente tem alma, tem raça, tem luta sempre. Então é fora da casinha falar desse Corinthians que vai enfrentar o Palmeiras domingo. Jogo na Neoquímica Arena pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa vencer para dar uma subida na tabela e dar uma respirada, né? Uma vitória realmente para dar moral, principalmente para o Luxemburgo, que é um treinador que precisa dessa vitória, para os jogadores realmente. E para o Corinthians, que está agora na semifinal da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Fortaleza. Claro que pode-se pensar em ser campeão, nunca desprezar campeonato nenhum. E o Corinthians é isso. O que dizer de um clube com uma grandeza como o Corinthians? Entre 13 anos de muitas glórias, de muitas vitórias e que veio muitos e muitos títulos, cada vez mais. O Guerreiro homenageou o Corinthians no jogo da LDU contra o São Paulo, né? O jogador fez questão de mostrar um C. O Guerreiro também marcou a história do Corinthians, apesar, né, Guerreiro, que você fez uma cagada, né? Trocar o Corinthians pelo Flamengo, né? Você disse que no Brasil você só jogaria no Corinthians. Fora, só que você realmente fez o gol do título mundial em 2012. Eu acho que você está marcado para a história do Corinthians. Poderia ter jogado até no jogo hoje de festa entre Corinthians e Real Madrid. Corinthians jogou com o Real Madrid. Corinthians acho que acabou perdendo do Real Madrid. Mas foi um jogo de Masters, né? Teve Marcelinho, teve Ricardinho, que deu até um passe para o Fernando Baiano fazer um dos gols. Então foi um jogo de festa. Que sejam muitos e muitos, né? O Corinthians teve muitos ídolos, né? Durante essa história linda que o Corinthians teve. Tivemos Dida, temos o Cássio, que é um grande goleiro, Ronaldo Giovanelli. Aí no lateral direito a gente teve o Rogério, teve o Índio, tivemos também Vladimir na esquerda, o Kleber, jogadores que fizeram muita história. Roberto Carlos, que teve a honra de jogar no Corinthians.
Na zaga tivemos o Gamarra, o João Carlos, o Chicão, que jogou muito, o Fábio Luciano. Tivemos também no meio de campo, tivemos Rincon, Vampeta, Christian, que jogou hoje, Ralph, Elias, Paulinho, que está no grupo até hoje, muitos, Sócrates, Zenon, Rivelino, que a gente não pode falar tanto, senão a gente vai encher o vídeo. Ricardinho, Marcelinho Carioca, que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Pé de Anjo jogou hoje também, Neto, então muitos, né? Os atacantes tivemos o Luizão, Ronaldo Fenômeno, o Edilson, que fez aquela jogada contra o Carimbé, vocês vão lembrar, Ronaldo Fenômeno, né? O Edilson, o Luizão, o Guerreiro. Então, assim, a todos vocês que fizeram parte da história, parabéns, que vocês estão para o resto da vida marcados do Corinthians. Que o Corinthians é o grande clube do ano, do momento, da história, e o que falar de ser corintiano. Não tem maior felicidade de torcer por um clube como o Corinthians. Vou conversar com um dos ídolos desse Corinthians, que já foi jogador do clube, que tá vendo o Corinthians aí, como que ele analisa esse Corinthians, esse atual momento e os 113 anos do Corinthians. Foi campeão em 90, né? Com o Corinthians. Tudo bem, Neto? Boa noite. Vamos falar desse Corinthians, 113 anos de vida. A gente disse alguns jogadores, não dissemos quase todos, alguns que foram esquecidos, até perdão, a gente não lembra todos, mas a gente disse a maioria aí, dos que estão aí e dos que passaram pelo clube. Tudo bem, Neto? Boa noite. Boa noite a todos, 113 anos de vida, parabéns Corinthians, parabéns minha história, parabéns meu amor, para quem jogou no Corinthians, saber o que é o Corinthians é muito grande, diga-se de passagem, o Corinthians, quem joga no Corinthians tem uma segunda pele, porque o Corinthians realmente marca a história de qualquer jogador que venha jogar no Corinthians. O Corinthians é uma seleção brasileira. O Corinthians, às vezes, é melhor do que você jogar na Europa. Você jogar no Corinthians e marcar o seu nome na história do clube, você está feito pro resto da vida. Diga-se de passagem, eu tive o prazer de jogar no Corinthians. Joguei, fui campeão brasileiro em 90, nós tivemos muita raça, tivemos muita vontade, diga-se de passagem, e o time de 90 tem que ser lembrado. Como o time de 2012 tem que ser lembrado, como o time de 2000 tem que ser lembrado, como o time campeão brasileiro, bicampeão 98, 99, diga-se de passagem, campeão brasileiro 2011. Então é o seguinte, os jogadores que fizeram parte dessas conquistas, parabéns por vocês estarem no nome e na história do Corinthians. Então é o seguinte, vocês têm que ser lembrados e homenageados. O Corinthians, que subiu em 2008, depois de uma passagem pela Série B, também tem que ser lembrado. Então assim, nós temos que ter muita lembrança do que o Corinthians fez, diga-se de passagem. Time campeão mundial em 2012. Então assim, vocês marcaram o Corinthians. E nós vamos conquistar muitos e muitos títulos. Que venham muitos e muitos mais Corinthians. Porque o Corinthians é o Corinthians. E toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Diga-se de passagem. Fala uma coisa pra você aí. Hoje eu não vou nem comer bolo, diga-se de passagem, porque eu vou comer o bolo do Corinthians. Felicidade de ver o Corinthians campeão. Diga-se de passagem. Nós ganhamos tanto título. Eu acho que o título que mais marcou a minha história hoje, que eu lembro, foi o Corinthians ser campeão mundial em 2012, no Japão, que eu tive o prazer de estar lá. Diga-se de passagem. A minha seleção do Corinthians hoje, dos maiores, eu disse alguns nomes, Neto. Eu vou de Cássio, Rogério, lateral direito, Chicão e Gamarra. Na esquerda, Roberto Carlos. No meio de campo, Ralph e Rincon. Marcelinho Carioca. Eu colocaria também como ídolo do clube o Dr. Sócrates. E na frente, Luizão, Ronaldo Fenômeno. E o Edilson Capetinha também.
Então, assim, muitos jogadores, né? Se a gente pudesse, acho que dava para marcar uns 120. Ô Neto, qual jogador te marcou mais na história do Corinthians? E qual treinador você considera o maior treinador da história do Corinthians? O jogador que me marcou mais na história do Corinthians, diga-se de passagem, sabe quem foi? Vocês não vão saber, porque muitos não lembraram o nome dele, diga-se de passagem, que jogou demais quando eu estava jogando, diga-se de passagem. Foi o Somano, foi, quem mais, diga-se de passagem, foi o ex-treinador do Corinthians, em 2000, como é que é, 2005, diga-se de passagem, que eu não lembro o nome dele agora, fugiu o garotinho, diga-se de passagem. Tivemos também outro jogador, o Tevez, ninguém lembra, diga-se de passagem, mas o Tevez não foi a minha época. O Tevez também tem que ser lembrado. O Sheik, Emerson Sheik, autor do gol do título da Libertadores, não pode esquecer dele. Mas tivemos muitos jogadores. E o treinador, ele me processou, né? Diga-se de passagem, mas o Tite está marcado por resto da história do Corinthians, como o maior treinador de todos os tempos. Diga-se de passagem. É o Emerson Sheik, bem lembrado. O Emerson fez o gol do título da Libertadores. Um abraço pro Emerson. Grande jogador, marcou a história do Corinthians. O Marcelinho Carioca também. Agora, o treinador, eu acho que o Tite realmente foi o maior treinador da história do Corinthians. Ô Neto, para terminar, você acha que o Corinthians esse ano dá para ganhar um título sul-americano? Dá para ganhar um título se jogar com vontade, se jogar com raça, se jogar com tesão, ganha do Palmeiras. Agora, se você jogar morto, como jogou com o São Paulo, como jogou com o Estudiantes, aí não dá, né? Diga-se de passagem. E o Cássio também é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. O grande Cássio, diga-se de passagem. E a trave também, que a gente não pode esquecer da trave. Santa Trave Argentina. Vai, Corinthians. Com certeza, o Cássio também. Gente, comenta aí para vocês o que vocês acham desses 113 anos da história do Corinthians. Deixa um like e tamo junto. Parabéns, Timão!